Caio, me diz uma Uhum. coisa. Você veio, né, foi batizado numa igreja histórica, a igreja presbiteriana. Fala pra gente o que você vê de positivo nessas igrejas históricas, não só a presbiteriana, né, em todas tradicionais, e fatores negativos, para a gente saber a sua opinião. Bom, os fatores positivos é que, em geral, são igrejas que têm mais controle. O pastor não costuma ser o dono da igreja, em geral. Embora já haja alguns exemplos de igrejas históricas que acabaram tendo seus donos vitalícios, embora sempre violando o código interno, a Constituição. Se for igreja presbiteriana, tem que haver eleição geral, no máximo de 5 em 5 anos, e alguns pastores têm seu pastoreio renovado pela Assembleia de ano em ano. Enfim, há muito menos espaço para aquelas dominações que a gente vê em igrejas que não são tão históricas. Mas você já vê algumas igrejas presbiterianas com pastores que são praticamente vitalícios, ali já há 30, 50 anos, enfim. Nada demais quando acontece a renovação, o povo é chamado no tempo determinado e vota pela continuidade, em maioria esmagadora, conforme o trato daquela Constituição, o que dá uma certeza para quem chega de fora que está entrando num lugar com começo, meio e fim, aonde o pregador dominical não é o dono da comunidade. O dinheiro que se dá não vai para o bolso dele, mas tem um regimento e tem uma regência e tem uma gestão séria e tem uma auditabilidade, é auditável o lugar, e o povo fica sabendo o que está acontecendo, não é nada com dono. Então, nessa área, e em geral, é aonde o conforto é maior, a certeza de idoneidade é muito Sim. maior. Agora, nos últimos anos, eu diria que nos últimos 10 anos, a maior parte das igrejas históricas mudou muito, e nos últimos 4, 5 anos, demais, nos seus conteúdos. Então, do ponto de vista doutrinário, algumas delas ficaram muito diferentes, se tornaram igrejas que uma pessoa que não tenha conhecimento histórico delas, da existência delas ou da nomenclatura, não consegue nem distinguir de uma outra igreja não histórica, porque os pastores sucumbiram à teologia da prosperidade, à tal da confissão positiva, enfim. E do ponto de vista político, as igrejas históricas sempre foram distantes da política partidária. Elas sempre ensinaram a participação do cidadão na sociedade e no mundo político, mas nunca deram ênfase à política partidária, nunca tiveram candidatos. No geral, não. Havia batistas, presbiterianos, metodistas, que foram grandes legisladores, deputados federais, ou senadores, até mesmo nos anos 60, o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal foi um batista aqui da Igreja Batista Central de Brasília, da família Vilas Boas. Não foi o André Mendonça, disseram aí que ele foi o primeiro, não, ele foi o segundo. E o primeiro não entrou assim na mamata, entrou porque tinha um elevadíssimo conhecimento jurídico e não entrou para representar a bancada evangélica, nem a comunidade evangélica. Entrou porque era inquestionável o saber jurídico dele. Ele era um indivíduo dos mais brilhantes do país. E a família dele é minha amiga até o dia de hoje. Eu tenho batizado os bisnetos dele, os tataranetos dele, os netos dele, enfim. A família toda é gente muito chegada a mim. Mas
eles não tinham ligação, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os históricos mais conhecidos, congregacionais, não tinham ligação da igreja com a política partidária, como acontece hoje, da maneira mais escabrosa possível. A igreja se misturou, aquela distinção constitucional entre igreja e Estado não existe mais. E o grande sonho evangélico é criar a república dos ayatolás evangélicos, como se fosse um Irã evangélico. Conhecer os ayatolás, a presidência da república obedecendo os conselhos dos ayatolás, e que, por seu turno, se servem de todas as benesses do Estado. Isso não existia. Isso era contra a ética da consciência protestante, completamente. Agora faz parte do processo. Você vê, o André Mendonça está lá em nome disso. O Milton estava lá no Ministério da Educação em nome dessa representação. E alguns outros, muitos e vários, fazem parte desse projeto, sendo de igrejas históricas. E se aliançaram com um regime político não tão democrático, ou quase antidemocrático, ou mesmo antidemocrático, se pudesse, teria já dado uma virada e feito um golpe de Estado, porque o Brasil é um país com instituições democráticas muito sólidas, apesar da democracia aqui ainda ser jovem, ter 30 anos de existência. Mas as instituições são muito mais antigas do que a democracia. E as instituições compraram mesmo o combo, o pacote democrático. E a Constituição de 88 teve a anuência da sociedade toda. De modo que quem hoje prega alguma coisa, como a volta dos militares, são garotos novos, que nunca viveram debaixo de uma ditadura mesmo. O próprio Bolsonaro era um menino de 9 anos quando o golpe militar aconteceu. Ele já foi entrar no negócio depois, mas ele próprio não viveu debaixo de uma ditadura e quando quis participar da vida, ele foi para dentro da ditadura e passou a advogar a ditadura como regime. E sempre foi contra a democracia. Enfim, eu não estou inventando nada. Eu sou um velho com boa memória, graças a Deus, e que sou bem informado a vida inteira e não esqueço das coisas que eu conheço, nem das pessoas que eu conheço. Eu vi com os meus olhos. Então, houve uma mudança enorme no conteúdo teológico das igrejas históricas. Por exemplo, a igreja presbiteriana virou uma igreja altamente conservadora, pesada e puritana, dificilmente identificado com o espírito reformado, sempre se reformando, que era um princípio natural da igreja presbiteriana. Então, não, ela agora andou para trás, ela foi lá para os séculos 17, 18, para os puritanos nos Estados Unidos, enfim, ela fez um moonwalking tremendo. Os batistas também andaram para trás. Por isso, os jovens pastores batistas têm um movimento de jovens pastores batistas cada vez mais distantes da própria instituição, porque não aguentam verem a Igreja Batista se tornar uma outra coisa, que não foi aquilo no que eles originalmente entraram, nem os seus pais. De modo que é um tempo muito diferente. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.